Antes da gente começar esse vídeo, deixa eu dizer uma coisa, né? Se você ainda não assistiu um outro vídeo que tem na playlist de Física 1, que se chama Frames of Reference, ou seja, referenciais, né, sistemas de referência, assista até os 13 minutos antes de assistir esse vídeo, porque esse vídeo aqui é baseado nesse outro vídeo, tá? O Frames of Reference é um filme muito legal, antigão, da época de 1960 e alguma coisa, mas ele é muito legal e fala justamente, né, ele vai relacionar a coisa toda das leis de Newton com o movimento relativo, que eu vou fazer de uma maneira um pouco mais rigorosa, um pouco mais formal nesse vídeo. Tá? Então, se você não assistiu, para esse vídeo, volta lá, assiste o Frames of Reference e depois você continua esse. Tá? Agora que a gente já viu, então, né, o Frames of Reference, a gente já viu a segunda lei de Newton, agora a gente pode entender um pouco melhor algumas outras coisas da primeira lei. Tá? No Frames of Reference, você viu que quando um referencial se move com relação ao outro com velocidade constante, aquela história do carrinho com a bolinha que cai no experimento dos dois professores lá, né? As leis de Newton valem nos dois referenciais. O que quer dizer que as leis de Newton valem nos dois referenciais? Quer dizer que as acelerações vistas por um observador em um referencial vão ser as mesmas acelerações vistas por um observador no outro referencial. E, portanto, né, pela segunda lei, eles vão medir a mesmíssima força sobre o objeto. As velocidades vão ser diferentes, mas as forças vão ser as mesmas. Tá? Esses referenciais que se movem com velocidade constante, um com relação ao outro, são tão importantes que eles ganham um nome especial, que são referenciais inerciais. Inercial é uma palavra que vem da palavra inércia, e inércia é a tendência de um corpo a manter o estado de movimento que ele tem. Tá? Ou seja, o conceito de inércia está totalmente ligado à primeira lei de Newton, certo? A primeira lei de Newton. Basicamente, né, você vai ter a primeira lei é conhecida também como lei da inércia, tá? Por quê? Porque em dois referenciais diferentes você vai ver o corpo, né? Se não tem nenhuma força agindo sobre ele, mesmo que esses referenciais estejam em movimento, um com relação ao outro com velocidade uniforme, você vai ver velocidades constantes desse objeto nos dois referenciais. Tá? Você não vai ver uma aceleração em um e uma aceleração em outra, desculpa, uma aceleração diferente de zero em um e uma aceleração igual a zero em outro, ou seja, forças diferentes, desde que esses referenciais estejam se movendo um com relação ao outro com velocidade uniforme. Tá? Se a gente olhar a segunda lei, a gente entende essa coisa da inércia como tendência de um corpo a manter o estado de movimento. Né? Na verdade, a gente poderia dizer que a inércia é a tendência de um corpo a resistir à mudança no seu estado de movimento. Olha para esse cara daqui. Né? O estado de movimento a gente está representando pela velocidade. E a aceleração é a taxa de variação da velocidade com o tempo. Quer dizer que, para uma dada força resultante, de igual módulo, igual direção e igual sentido, aplicado a dois corpos de massa diferentes, o corpo de massa diferente, de massa maior, vai ter uma aceleração menor. Quer dizer que a velocidade dele vai mudar mais lentamente com o tempo. Se eu quisesse que um corpo de massa maior do que o outro mudasse a velocidade a mesma taxa, que a variação de velocidade fosse a mesma, eu teria que aplicar uma força maior. Ou seja, né, o corpo tende a resistir a essa mudança de movimento. Tá? Não é uma resistência consciente, o objeto não tem consciência nenhuma, é simplesmente uma consequência da lei da física, das leis da física. Tá?
Então, quanto maior a massa de um corpo, menor vai ser a sua aceleração e maior vai ser a dificuldade da gente mover esse corpo, da gente começar a fazer esse corpo se mover ou fazer esse corpo andar cada vez mais rápido, que é o efeito de uma aceleração, ok? Então, a gente pode dizer que a massa do corpo é uma medida, né, da dificuldade de mudar o estado de movimento de um corpo. E só por uma questão de completeza, né? Massa, a gente pode pensar, grosseiramente falando, que é o quanto de matéria que um corpo tem. Tá? Pelo menos na física clássica a gente pode pensar dessa maneira sem muito problema. Vamos lembrar um pouco de movimento relativo, né? A gente tinha um objeto qualquer que, olhado de um referencial sem linha, tinha uma certa posição Rzinho, tá? Olhado de um outro, observado de um outro referencial, que eu vou botar linha, né? Y' e x', esse corpo vai ter um observador no referencial com linha, vai dizer que esse corpo tem uma posição R', e a posição relativa entre esses dois referenciais, era importante a gente ter essa posição relativa, é o vetor R aqui, R maiúsculo, R, ok? A relação entre R'inho' e R é que R' é a soma de R com R'inho', tá? Se eu derivar dos dois lados em relação ao tempo, eu não mudo essa igualdade. Continua valendo a igualdade, né? Só que derivada de posição em relação ao tempo é uma velocidade, tá? Então, a velocidade de um corpo vista de um outro referencial em movimento com relação a ele, né, vai ser dada por essa relação. E se eu derivar de novo agora dos dois lados da equação, continua valendo a igualdade para as velocidades, tá? Agora, né, o que acontece? Derivada da velocidade em relação ao tempo é a aceleração do corpo. Só que se esse referencial em azul aqui está se movendo em relação ao referencial sem linha com velocidade constante, quer dizer que esse termo aqui é zero. E, portanto, a minha equação para as derivadas da velocidade se reduz a dv dt é igual a dv' dt. Ou seja, as acelerações que vão ser vistas nos dois referenciais, tanto no referencial sem linha quanto no referencial com linha, são iguais. Se eu multiplicar os dois lados da equação por m, eu também não mudo a igualdade, ok? E aí eu fico que massa vezes aceleração no sistema sem linha é igual a massa vezes aceleração no sistema com linha. Mas massa vezes aceleração a gente sabe o que é. É a força resultante sobre o corpo, ok? Então, a força resultante no sistema sem linha é idêntica à força resultante no sistema com linha, desde que os dois referenciais se movam um com relação ao outro com velocidade constante. Tá? Basicamente, então, não vai haver nenhum... Se eu não tiver um ponto de referência para ver que o meu sistema está se movendo, né, que o meu referencial está se movendo, eu não vou poder ter nenhum experimento que me diga, por medidas de força, tá, que o meu referencial está em movimento. Porque se ele estiver em movimento com velocidade constante em relação a outro, né, tanto eu quanto uma pessoa fora do meu referencial vamos medir as mesmíssimas forças e a gente não pode concluir nada. Essa é uma outra consequência da primeira lei. Tá? Nesse sentido é que valem as leis de Newton. Valem as leis de Newton no sentido de que dois observadores em referenciais diferentes vão medir as mesmas forças se esses referenciais estiverem se movendo um com relação ao outro com velocidade uniforme. Ok? Isso é uma coisa que
que as pessoas normalmente não entendem e gera uma confusão tremenda, né? No caso, por exemplo, do movimento no ônibus, tá? No ônibus, imagina que você tem um ônibus que está andando aí, tá certo? Nota que no ônibus a gente sempre tem, né, essas barras aqui para se segurar, essas alças aqui em alguns ônibus e tal. Isso aqui é um ônibus de aeroporto, tá? Por que que a gente tem isso? Porque, porque se a gente estiver andando no ônibus, né, isso aí a gente sabe de experiência própria. Se a gente estiver andando num ônibus e ele der uma freada brusca, a gente é jogado para frente, certo? Né? A gente sente uma força jogando a gente para frente, não é? Errado. Nenhuma força joga a gente para frente quando o ônibus dá essa freada, tá? É a primeira lei em ação. Vamos entender por que que é a primeira lei em ação e não tem força nenhuma jogando a gente para dentro, jogando a gente para frente do ônibus quando o ônibus dá uma freada. Imagina que você tem aqui um ônibus. Essa foi a única imagem que eu consegui decente de um ônibus de lado aqui, tá? Um ônibus velho. Mas tudo bem, não tem problema. Imagina que esse ônibus está se movendo com uma certa velocidade v constante e de repente ele dá uma freada brusca. Se ele dá essa freada brusca, ele sofreu uma aceleração no sentido oposto ao movimento que ele tinha, tá? Então, quando ele freia bruscamente, né, tudo que está preso ao ônibus não sofre nada se estiver bem preso. Por quê? Porque está preso ao ônibus, o ônibus é tudo uma coisa só, os objetos que estiverem presos à carcaça do ônibus vão sofrer a mesma variação de velocidade que o ônibus sofrer. Tá? Só que as pessoas que estão ali dentro não estão presas ao ônibus, em princípio. Se a pessoa não está se segurando num poste, né, ela está essencialmente solta. Por quê? Porque o pé dela não está grudado no chão. Ainda que o pé dela tivesse grudado no chão, né, quando o ônibus dá essa freada brusca, a tendência da parte superior do corpo vai ser girar em torno dos pés e seguir em frente. Tá? Mas por quê? Porque a gente não está preso, a gente tinha essa velocidade antes do ônibus frear e pela segunda lei, pela primeira lei de Newton, a gente tende a manter essa velocidade. A gente vai começar, a gente vai continuar andando, né, andando para frente. Tá? Então, quem não se segurar em nada, né, não tem não vai estar preso a nenhum ponto do ônibus. Ok? E não é que ele seja jogado, ele simplesmente tende a ir em frente. Tá? Apesar de dentro do ônibus a gente ter a impressão de que tem essa força empurrando a gente para frente, não é nenhuma força, é simplesmente a nossa tendência em continuar o movimento que a gente já vinha fazendo antes, mesmo que fosse o ônibus que forçasse a gente, né, que a gente estivesse acompanhando o movimento do ônibus. O negócio é que a gente vive do nosso senso comum, né? A gente, como disse o professor no vídeo, no Frames of Reference, né? A gente vive num mundo onde a segunda lei de Newton vale com muito boa aproximação para as forças e deslocamentos que a gente consegue perceber sem um instrumento de precisão maior. A primeira lei também vale razoavelmente e a gente não consegue conceber que a gente está sendo jogado para frente sem que haja uma força agindo sobre a gente. Essa força, né, que a gente sente dentro do ônibus é o que a gente chama de força fictícia. Fictícia por quê? Porque ela não existe no referencial do solo, por exemplo, que é onde vale a segunda lei de Newton. No momento em que, no intervalo de tempo em que o ônibus freou, não vale mais a primeira lei de Newton. Mas a gente tenta interpretar isso como se fosse uma força, né, que a gente pode até quantificar de certa maneira quando a gente leva em conta as equações de movimento relativo. Tá? Então, é isso para mais consequências da primeira lei. No próximo vídeo, a gente vai dar uma olhada em diagramas de corpo livre, que é onde a gente coloca as forças
sobre um corpo para poder, então, resolver problemas, agora quantitativamente ligados à primeira e segunda leis de Newton.